Bom dia, pessoas lindas que chegaram aí. Então, pessoas lindas, vamos fazer uma live muito polêmica hoje, hein? Então, eu pensei, cara, vou falar sobre Goethe, porque a maior parte das pessoas que estão no grupo, que estão geralmente na internet, no ocultismo, eles não conseguem observar a Goetia de outra forma que não a partir da perspectiva da magia cerimonial, que é o comum, né? Então, assim, sempre que você vê alguém falando de perigos da Goetia, botando medo na galera, é por quê? Porque ele está seguindo aquela egrégora antiga ali da Goetia. No entanto, já existem outras formas de trabalhar com daimons que não seja naquele lance cerimonial. Isso já tem algum tempo e agora está popularizando ali com o patchworking. E eu vou falar um pouco também sobre como trabalhar com diamonds de forma caótica. Como se fosse serva astral? Sim. Porque é uma questão de símbolos, né, gente? Então vamos começar do começo. Bem do comecinho mesmo. Goethe de palavras de poder aí. Tem altos outros paranauês de Goethe hoje em dia, gente. Então é uma coisa muito legal. Agora vamos pensar, vamos começar do começo. O que é a Goethe? É um sistema mágico. É um sistema mágico que foi criado ali mais ou menos em 1600, ou seja, é um sistema mágico criado há 400 anos atrás, teoricamente, né? Eu não sei, não dá para saber. Mas o que está registrado é que as clavículas de Salomão foi escrito mais ou menos ali, pelo menos algumas partes dela, foi escrito ali mais ou menos em 1600. E teoricamente são baseadas no Testamento de Salomão, que seria um livro apócrifo que conta a parte da história de Salomão e dos rolês que ele deu na época dele. Aí a gente lembra que Salomão é um carinha que viveu há uns 3.000 anos atrás, ou seja, entre o lançamento das clavículas de Salomão e Salomão está vivendo na Terra foram 2.600 anos, aproximadamente. Então, assim, Goethe foi criada 2.600 anos depois que o Salomão morreu. Teoricamente baseado nos seus testamentos, que são apócrifos. Ou seja, é um sistema mágico bem bacana, baseado em seres antigos, né? Afinal de 3.000 anos ou mais, dependendo de como você observa isso, eles podem ter mais, né? E que, assim, olha o hiato de tempo, né, que teve entre Salomão viver e entre as clavículas serem escritas por um grupo aí de pessoal meio doido da cabeça aí, que resolveu reviver essas ideias. Então, assim, foi uma coisa bem bacana, as clavículas. E isso ficou enterrado, meio assim, bem oculto, durante séculos, né? Quem manjava de Goetia no século passado, ali, 1999? Ninguém nem sabia direito o que era Goetia, mano. Goetia ressurgiu, né? Assim, as clavículas sempre estiveram ali, o telema usa a Goetia, outros sistemas mágicos utilizam, mas a Goetia mesmo começou a se popularizar há pouco tempo, né? Começou a se popularizar de verdade. Tipo a magia do caos mesmo, né? Tudo está se popularizando nessa era da informação. Mas, lembrando, Goethe foi Clavículas de Salomão, que é base da Goethe, foi escrito há uns 400 anos atrás, mais ou menos. Salomão viveu há 3.000 anos atrás, é um dos grandes personagens aí da mitologia judaico-cristã. E, teoricamente, estamos utilizando ali a sabedoria de Salomão para evocar ou invocar os demônios que ele aprisionou. Isso é uma ideia muito doida, né? Só de você pensar assim já é uma ideia bem legal. E se você vê uns filmes de Daimon, você já fica até aterrorizado. Mas é claro que nós vamos dar uma caotizada na Goetia. Então, gente linda do meu coração. Ou seja, até então, né, até o começo desse milênio, a Goetia foi tratado como um sistema cerimonial, né, ritualístico, sobrenatural, né, que é baseado em entidades externas. Tem aí esses 72 demônios que foram aprisionados por Salomão. E a gente utiliza uma técnica que, teoricamente, foi feita por Salomão, não sabemos, não dá para saber,
em que a gente evoca esse demônio e então, sei lá, pede alguma coisa para ele, troca ideia e tudo mais, ou então só entende aquela energia, ou faz um trabalho com a sombra, aí depende de cada um, né? É claro que qualquer sistema mágico é feito para que nós consigamos evoluir, né? A gente consiga obter mais conhecimento, obter mais poder, digamos assim. Então, no sistema da Goetia é assim também, né? Dominando aqueles 72 demônios, a gente teria feito o caminho de Salomão e conseguido evoluir a um ponto, né? Provavelmente não um ponto do Salomão, mas pelo menos um ponto próximo. No entanto, como qualquer coisa na magia, né? A Goetia começou a ser utilizada para quê? Para resolver problema. É uma coisa muito louca, né? Qualquer sistema mágico ele acaba sendo utilizado por usuários de magia, né? Por quem apenas quer resolver problema, por quem não quer trilhar o caminho. O que é normal, natural. Na magia do caos é o que mais se vê, né? A galera não tá nem aí para seguir o caminho, só quer usar a serva astral para resolver problema e boa. Coisas da vida, faz parte do caminho. Todo mundo começa na magia, todo mundo assim. Eu desconheço alguém que não começou na magia para resolver algum problema. Muito difícil. A não sei que você foi doutrinado e tudo mais, mas quem descobriu o ocultismo por si mesmo, geralmente se interessou, né, pela magia para resolver algum tipo de problema. Normal, natural, é o que acontece. Então, a Goetia começou a ter ganhar, né, visibilidade, porque o sistema antigo pega uns demonhão antigo, então quem dominava a Goetia acabou conseguindo trabalhar em cima daquele sistema, né, e vender, praticamente vender magia, vender curso, etc e tal, né, em cima principalmente dessa ideia de que a Goetia é algo perigoso, né, trabalhando em cima desse medo dos seres antigos e tudo mais. Isso é uma coisa muito legal, assim, acontece sempre. Isso é natural em tudo dentro do ocultismo, de existir partes que são teoricamente muito perigosas, que são mais densas, né? Na área, por exemplo, do satanismo, luciferianismo, até na magia sexual mesmo, a gente vê que existe uma barreira, né, da galera ir e se jogar nessas partes mais densas. Por quê? Porque é uma questão de medo, simples e puro. Né? A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. A gente tem medo das energias que a gente não está acostumado. E e Goethe é uma energia densa. A ideia é que seja uma energia densa, né? Que seja uma coisa bem obscura, porque afinal são teoricamente demônios que foram aprisionados, cara. Então assim, a história é muito obscura, né? As energias que se falam é muito densa. É uma questão interessante demais. Só isso, só essa questão de ser muito denso, de ser teoricamente perigoso, já cria um medo na galera. Então todo mundo deixa os corajosos vão lá e vão entender e fazer. Agora a maioria não, a maioria quer uma coisa prática. Não quer vender a alma pro Daimon, né, digamos assim, entre aspas, para, sei lá, amarrar o cadastro. Tipo, é muito diferente do que acontece hoje com os certos astrais, por exemplo, que como é uma energia mais tranquila, suave, nova, é muito mais fácil de ser trabalhada. A egrégora é muito mais tranquilo. Com os daimons, não. Com os daimons é uma coisa antiga, né? 400 anos, aquela coisa assim que está ali parada ao longo do tempo, e a gente vai ficar lá chafurdando aquela antiguidade ali e tudo mais, e encontrando coisas que a gente não faz ideia. Então, assim, esse desconhecimento que a gente tem desse sistema e a egrégora do medo que se cria, né, ao, ao aprender Goetia ou praticar Goetia, já dá um tipo de energia nova para a magia. Afinal, quando se faz uma coisa, né, pro iniciante de magia, qualquer magia nova já dá um boom de conhecimento e de energia quando você faz. Então, quando você pega um sistema que todo mundo tem medo, né, tipo a Goethe, e vai lá e aprende, e faz o ritual, e os paranauês dá certo, você já
É como se o passe de nível. E é fantástico. Mas vamos só dar um rolezinho assim, como funciona o sistema, né? O que são daimons, antes da gente começar a caotizá-los. Sim, aí, ó. Pouco material, blá blá blá, ideia cerimonial, muito pesado, o todo discurso material, etc e tal. Existe uma egrégora muito pesada em cima da Goethe, e isso é natural. Sempre vão existir sistemas mágicos que são mais pesados. Isso faz parte do desenvolvimento e abertura mesmo da magia e do ocultismo. Sempre se abre muito de um lado, né? Enquanto o outro é um pouco mais escondido, né? Para criar esse balanço entre o que ainda está oculto e o que já foi descoberto, desocultado, sei lá a palavra. Mas sempre vai ter algo no ocultismo que ainda permanece meio que oculto, cheio de mistérios. E a Goethe é um desses. Atualmente, talvez seja o maior deles atualmente devido à popularidade, né? A Goethe faz parte daquele ocultismo dentro do ocultismo. Essa daqui também é boa. São energias densas que refletem, né, partes de nós que estão na sombra. Essa parte psicológica da Goethe é fantástica, vamos entrar nela. Falando um pouco sobre a origem dos daimons, já vi materiais do pessoal puxando essa origem em deuses, outras entidades mais antigas. Sim, darem um rolê caótico. Eles também servem igual servidor, só tem troca energética, mais intensa. Vamos ver, muito bem. Mas para manipular essa energia tem que ter muita autoconfiança. Os spoilers. Bom, então voltando aqui para a história. Beleza. Qual que é a história que se conta nas clavículas de Salomão, em toda a onda Goethe? É que Salomão, vocês devem conhecer esse cara, né? Por causa do lance dele lá de cortar o bebê no meio e tudo mais. É considerado o mais sábio dos homens, ali na mitologia judaico-cristã. E foi um rei foda, pistoludo lá de 3 mil anos atrás, que fez um templo gigante para Jeová. Esse é o resumo da história dele. Ele teve 700 mulheres e tudo mais. Tem altos paranauês, né, no meio da história dele. E aí, ele era um mago foda, e para construir o templo dele, né, o Templo de Salomão, que era a oferenda que ele fez para Jeová, ele capturou 72 demônios e fez com que esses demônios trabalhassem na construção desse templo. Então, assim, ele capturou ali com seu anelzinho salomônico e tudo mais, e deixou a galera trabalhando para ele, né? Tipo assim, os Daimon virou pedreiro de Salomão, 3 mil anos atrás. Coisas da vida. Então, essa é a história que se conta. Então, os Daimons, eles têm habilidades, né? Cada um deles tem habilidades diferentes, e você poderia utilizá-los, né? Utilizar aquelas habilidades ou características daquele Daimon para alguma coisa, para obter conhecimento, para obter poder, para qualquer coisa que você quiser, né? Como que você faz com esses 72 Daimons? Como você faz para pedir eles alguma coisa? Existe um ritual, né? Um ritual bem cerimonial mesmo, com o círculo bonitinho, bem desenhado, um punhado de palavra mágica, uns anjos rabiscados aqui e ali, e um triângulo mágico onde o Daimon é aprisionado. Você fica no círculo, protegido por ele, e você evoca esse espírito, né, esse demônio, para dentro daquele triângulo mágico ali, que também tem as inscrições mágicas com anjos e por aí vai. E dessa forma você fica naquele círculo protegido do Daimon, e o Daimon fica aprisionado naquele triângulo, e a ideia é que ele te obedeça, né? Faça aquilo que você quer, para que você o solte, igual o Salomão fez, né? O Salomão, só que eu acho que ele não soltou os Daimon depois, não, ele manteve aprisionado. Mas a ideia é a seguinte: você aprisionou o Daimon ali, pediu um Paranauê para ele, e aí ele vai ter que fazer para ele ser solto, né? Primeira base. Mas tem vários tipos de Goethe, né, gente? Tô falando assim, a base da Goethe básica. Mas tem a Luciferiana, tem a, sei lá, a Patchwork,
Um punhado de tipo diferente. Digamos, tradicional, né? Seria esse lance de você evocar um demônio aprisionado no triângulo e aí obter conhecimento, poder, ou seja lá o que você queira dele. O que já é muito legal, né? Imagina, cara, você aprisionar um demônio num triângulo e obrigar ele a fazer alguma coisa pra você. Porra, mano, doido, doido demais. E já na Luciferiana, aí é uma coisa mais respeitosa, digamos assim, com o demônio, né? Afinal, o demônio, ele vai ser seu... Não é bem um parceiro, não. Nem um amigo, mas você trata ele com mais respeito. Não é uma questão de você estar aprisionando ele, mas colocando ele na sua frente, fazendo aquela evocação e trocando uma ideia com ele, fazendo provavelmente um acordo, né? Embora originalmente não exista isso de acordo com o Daimon, né? Originalmente você aprisiona ele, pede o que você quiser e boa. Mas a magia é muito dinâmica, né? Então, conforme esse ritual ele foi se desenvolvendo, começou-se a ter essa ideia de troca. Então, as pessoas começaram também a oferecer algo para o Daimon. Isso acontece mais na Luciferiana, ou até mesmo se observar a original, né? Porque isso foi uma egrégora que foi criada, né? Essa questão da troca. E talvez, provavelmente, inclusive eu diria, isso é uma coisa bem brasileira também, né? Quando, da mesma forma que os servos astrais chegaram aqui e foram santificados, né, tratados como santos, os daimons também. E existe essa ideia de troca, né, de você oferecer, de dar uma oferenda ao santo, ao orixá, etc e tal. Às vezes a gente pegou a Goetia e também teve essa ideia, não? A gente tem que dar uma troca também pro daimon. Eu não sei como isso aconteceu exatamente, mas os mecanismos eles são muito parecidos. Bom, então é isso. Goethe é o quê? Você vai fazer uma cerimônia muito louca, cheia de paranauês do caralho, armas mágicas, círculos mágicos, um punhado de itens muito loucos, vai aprisionar um demônio e obrigá-lo a fazer algo para você. Essa é a ideia básica. Na segunda ideia é você dar algo em troca. Ok. E tem a parte que eu acho mais legal, que é a Goetia num lance mais psicológico, dentro do paradigma biopsicossocial, né? Que os daimons, eles na verdade são símbolos de medos internos que a gente tem. Então, quando a gente evoca um daimon, né? Na verdade, a gente está colocando um medo para fora e conversando com aquele medo, tentando dominar aquele medo, para que sem aquele medo a gente consiga aquilo que a gente quer. Quando a gente domina um medo, a gente dá um passo para frente. Então, a ideia da evocação ou invocação do daimon, né, psicologicamente, é fazer um trabalho com a sombra. É a gente conseguir dominar medos internos e aí destravar nossas capacidades, abrir nossos caminhos e por aí vai. O que é uma parte muito interessante. Hoje a Goethe Patchwork, né, tá ganhando muito espaço, né, que é muito nessa vibe. Já a Goetia caótica, né, ou Goetia do caos, ainda se ouve muito pouco falar. Isso é muito interessante. Observe ali no nosso grupo, Cautizes. Tem uma galera que fala de Goetia o tempo todo, mas sempre no paradigma tradicional. É muito difícil de você ver alguém trabalhando com Goetia de forma caótica ali no grupo. E quando aparece alguém fazendo isso, aí todo mundo cai em cima, né? Um tanto de guardião de portal medroso vai falar: nossa, se fosse você, eu até suicidava, que não sei o quê, nossa, você vai morrer atropelado. Tipo assim, é muito doido esse Paranauê, mano. Eu acho assim, é uma viagem. O povo tem tanto medo do Paranauê, tanto medo, que o próprio medo domina, sacou? A pessoa não consegue nem deixar de propagar o próprio medo, cara. É muito louco. Demônios. Aquilo que eu falei, né? Na forma tradicional, você aprisiona o demônio, né? E obriga ele a fazer algo para você. Então, isso foi considerado, né, meio desrespeitoso por uma galera, e aí foram criadas novas formas, né, de tratar o demônio. Então, na Luciferiana, não é a questão de aprisionar o demônio, né? É a questão de você ter
ter um tato melhor com o demoninho, né? Você não pode ficar, sei lá, constrangendo o demônio, não. Ó, primeiras essências das chás mais autênticas, blá, 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 blá. Não faço ideia, mano. Na verdade, eu acho que nenhuma é autêntica. Eu acho que a Goethe foi inventada. Tipo assim, né, provavelmente existe uma parte histórica por trás, né, claro. Mas eu não fico pensando assim, nossa, aquele livro é o livro original, né? Senão a gente tá igual cristão também, né? Pensando que a Bíblia é o segredo do Paranauê. Não. Então, gente, seguinte. Aí, beleza. Aí sempre pergunta, não, da origem dos daimons, né? A gente tem pistas. Afinal, eles têm. Como é que chama isso? Tipo assim, tem presidente no meio, tem duque, tem rei no meio. Então, assim, isso são pistas do que são os daimons, do que eles foram, né, aqui na Terra. Fala-se, né, a ideia que se passa é que eles têm aquelas posições no inferno. É como se no inferno um fosse rei e tivesse controlando um tanto de legiões de demônios, blá blá blá, que não sei o quê. Mas, cara, geralmente, qualquer tipo de mitologia, ela nasce aqui, na realidade, no mundo real, na Terra. Então, quando eu fiquei dando rolê na Goethe e tentando descobrir, né, de onde vêm esses seres e tudo mais, eu dei um rolê um pouco diferente do que a galera normalmente dá. Por exemplo, quando o Crowley e o resto da galera trouxe a Goetia luciferiana, eles conectaram vários daimons a entidades mais antigas, né? Geralmente entidades egípcias. Eles pensaram assim, cara, olha só, esse daimon aqui, na verdade, ele representa aquela entidade egípcia lá. Então, assim, tipo Sete, e, e ele, tipo assim, tem alguma entidade egípcia que tem a ver. E pode ter acontecido isso, pode ter acontecido isso. Mas eu considero que todos os daimons, eles existiram, de fato, como seres humanos em algum momento. Pode ser muito tempo antes de Salomão e até depois de Salomão. Né? Afinal, quando você pega a Goetia, que foi escrita em 1600, mais ou menos, foram 2.600 anos depois de Salomão. Então, todos esses 72 daimons, eles podem ter surgido e vivido na Terra durante, sei lá quantos milhares de anos, né? Não sabemos. E eles podem sim ser conectados, né? O mesmo que algumas outras entidades, principalmente entidades egípcias ou daquela área ali, né? Aquela área ali, sei lá, Mesopotâmia, aquele lugar onde nasceu o judaísmo e as religiões abraâmicas. Então, o que eu fiz quando eu dei o meu rolê interno com a Goethe? Eu fiquei buscando, né? E esses caras, de onde eles surgiram, quem eles eram, eles são demônios de verdade ou não, eles foram humanos e foram para o inferno, eles nasceram no inferno, não sei. A questão é, eu também não fico acreditando em tudo que eu leio também, né? Eu não vou ler um livrinho que fala sobre os demônios e tudo mais e ficar acreditando em tudo demônio, cara. Eu duvido de tudo e eu coloco lógica em tudo. Se aquilo não se tornar lógico para mim, racional para mim não faz sentido, deixa para lá. Então vamos lá. A primeira questão é descobrir o paradigma, né? O paradigma da Goethe, né? Ele geralmente vai ser observado do lado sobrenatural, do macro paradigma sobrenatural, né? De que eles são demônios de fato, que eles vivem no inferno ou em alguma outra dimensão ou no astral, ou sei lá, seja lá o que for. E aí você vai utilizar essa energia que é externa a você, né, vai trazer ela, vai aprisionar ela e fazer com que essa energia trabalhe a seu favor. Esse é o paradigma normal, né, tradicional da Goethe. No entanto, para você caotizar a Goethe, você tem que trazer para o paradigma da magia do caos. Né? E o macro paradigma da magia do caos, ele é biopsicossocial, né, psicológico, científico. Né? Não há nada de sobrenatural no sistema básico da magia do caos. Ele é todo psicológico. Então, como é que você transforma demônios em algo psicológico, algo que está dentro de você? Esse é o primeiro movimento que você faz para caotizar os daimons. É trazer ele para o paradigma biopsicossocial.
trazer a ideia de que cada um dos daimons são tipos diferentes de energias que residem dentro de você, que você pode dominar ou não, pode conhecer ou não, que pode ser aflorada ou não. E geralmente estão ligadas a energias densas, né? Porque a egrégora é de uma energia densa, né? Pode ser que daqui a 100 anos a Goetia vire igual a magia do caos é hoje, né? Com o César Astral. Não sei, mas por enquanto ainda existe essa egrégora de uma energia densa e uma egrégora de medo que é colocada, né? Uma egrégora de cuidado excessivo em cima. Então, quando você coloca isso dentro do psicológico, o que os daimons representam dentro do ser humano? Geralmente tem a ver com os nossos medos, né? Os nossos medos internos. Afinal, qualquer coisa que a gente pedir para qualquer ser mágico ou fazendo qualquer tipo de ritual, vai desatar algum medo que a gente tem. E desatando esse medo que a gente tem, a gente vai conseguir fazer acontecer aquilo que a gente quer que aconteça. Então, essa ideia do desatar o medo já é uma ideia muito boa, quando você coloca ela dentro do paradigma biopsicossocial. Então, calma aí que eu vou falar de novo disso, repetir, que essa parte é muito importante. Bom dia, pessoas lindas, nós que chegaram, lindos e lindas do meu coração. Então é isso, gente linda que chegou. Vou continuar e tomar mais uma cachaça aqui com meus amigos Diamonds. Os que estão na minha frente aqui são o Paimon, Boni, Astaroth, Stolas, Asmodei, Gremory e Belial. E ali tem o Baal também e todo o resto da galera. Pois bem, alguma pergunta sobre a questão do paradigma psicológico ou biopsicossocial? Que é nesse que nós vamos entrar. Afinal, para caotizar a Goetia, nós colocamos a Goetia dentro do paradigma básico da magia do caos. Essa é a primeira fase. Você sabe que tudo aquilo faz parte de você. Tudo aquilo são questões internas suas. Então você já está ok. A questão, né, a grande dificuldade é que a maior parte das pessoas chega e permanece na magia a partir do paradigma sobrenatural. Né? Ainda é baseado em um punhado de crenças sobrenaturais sobre como o mundo funciona. Então esse é o primeiro obstáculo. É aí que você faz a primeira caotização, né? Como que você transforma a Goetia, algo que é bem do paradigma sobrenatural e tudo mais, em algo caótico, né? Algo que pode ser utilizado da mesma forma que qualquer outra coisa. Beleza, transformou, entendeu que os daimons fazem parte da sua psique, que são partes do seu inconsciente, que são como as kipotes, eu sempre esqueço o nome das bolinhas lá da árvore da morte. Mas é tipo assim, quando você dá uma aprofundada ali nas raízes, na parte do medo mesmo, dá uma chacoalhada muito louca nas suas questões internas, os seus traumas e por aí vai. Então os daimons, eles vão dar uma chacoalhada nos seus medos mesmo, fazer com que você deixe de ter determinados medos. Então, dentro do paradigma biopsicossocial, a Goetia, né, os rituais mentais ou não que você vai fazer, eles serão sempre combates com a sua própria sombra, com os seus próprios medos. Então, essa é a primeira parte. Entender isso. Se você conseguir fazer esse movimento mental de colocar o Daimon como se fosse algo que é seu, que é parte de você, que você vai conhecer aquela parte sombria de si, lutar contra ela e vencer, ou então utilizá-la ao seu favor, aí você já fez a primeira parte da caotização. Né? Lembrando que os movimentos, gente, são mentais. A gente tem que dar rolê nos nossos labirintos internos. Né? A nossa crença, ela segue aquilo que a gente decidir, desde que a gente não seja escravo dela. Porque muita gente é escravo da própria crença e acaba não conseguindo porra nenhuma. A questão é utilizar a nossa crença em nosso favor. Então, beleza. Nessa parte de trazer os daimons para o paradigma biopsicossocial, você já dominou. Você consegue dominar os daimons assim. Por quê? Porque se ele está dentro de você, né, se ele é uma parte da sua psique, todo o controle é seu.
a única dificuldade que você vai ter é de controlar a própria psique, de controlar a si mesmo. É você fazer aquele rolê que todo ocultista, magista tem que fazer, que é de autoconhecimento, entender os próprios medos, entender as próprias inseguranças, entender a si mesmo por completo e controlar as próprias emoções. Ou seja, é uma coisa caótica, mas não é tão fácil, né? Muitas vezes, se você fizer um ritual cerimonial sem ter essa compreensão e conhecimento e tudo mais, vai dar certo pela sua crença, mas não necessariamente pela sua compreensão. Coisas da vida. Os daimons seriam arquétipos negativos dos sentimentos internos. Não é que eles são, gente. Aí tem uma grande questão, né? Quando a gente coloca que os daimons podem representar medos internos, não quer dizer que eles são. Não quer dizer que você vai pegar o nome deles, o símbolo deles, etc e tal, e tipo assim, não é esse cara que representa um medo X meu, então eu tenho 72 medos para lidar. É possível trabalhar dessa forma? É. Mas a questão é a representação. E a ritualística que é feita é justamente aquilo que vai lidar com os medos internos. Veja bem, por exemplo, digamos que você está no paradigma sobrenatural mesmo, a sua ideia é que os daimons são demônios mesmo, então você vai ter que estudar muito, vai ter que ter muita segurança para conseguir finalmente colocar em prática, né? Você estuda muito, acha que são demonhões mesmo, e precisa de segurança para colocar em prática o ritual. Então, naquela preparação que você está fazendo, para obter essa segurança, você já está fazendo esse trabalho com a sombra. Então, o ritual, ele acaba sendo apenas um fechamento psicodramático daquilo que você já trabalhou internamente. Essa é a parte doida. Veja bem, se você já conseguiu trabalhar internamente os seus medos, para que você tenha essa coragem de invocar ou evocar um daimon, você já fez o trabalho interno. O ritual é só aquele ponto final ali. Entendeu? É uma coisa muito louca. Quando você olha por essa perspectiva, você pensa, cara, olha só, mano, eu tô brincando de goethe aqui. Então, assim, quer dizer que eu passei por vários medos, né? Consegui ir contra vários medos que eu tinha, ou até compreender vários medos que eu tinha, para fazer um paranoia acontecer, cara. Por isso que eu falo, goethe é ótimo para trabalho com a sombra. Porque a preparação que você faz para fazer um ritual, ou mesmo para fazer o mental, né? Ou mesmo até o patchwork, dependendo, o processo que você faz até colocar em prática já é o trabalho com a sombra que você faz para dominar os seus medos. Isso já é doido demais. Isso já é muito bacana. Né? No final das contas, o que importa para a gente? Dominar os nossos medos. Então, quando a gente está fazendo essa preparação, a gente já está trabalhando os nossos medos. Quando a gente faz o ritual, é porque a gente dominou um determinado medo. Isso que é doido. Por isso que eu falo, vai lá e faz, mano. É de boa. Ai, ai, bom dia, pessoas lindas que chegaram. Ó, os daimons existem externamente ou dentro do plano mental apenas? Cara, não sei, não faço ideia. O que importa é o paradigma que você observa. Dentro do paradigma, se você observar do paradigma sobrenatural, os daimons são externos, vivem lá no inferno ou no mundo astral, sei lá. Agora, dentro do paradigma psicológico, ele é interno. Não há uma resposta definitiva sobre isso, porque afinal tudo que a gente observar é observado por uma perspectiva específica de um paradigma específico. No caoísmo, né, a grande ideia do caoísmo é você conseguir observar qualquer coisa a partir de várias perspectivas diferentes, de vários paradigmas diferentes. Então você pode trabalhar com daimons de forma sobrenatural, como se eles fossem externos, e podem trabalhar de forma psicológica, como se eles fossem internos. Isso depende muito mais de você, da sua forma de trabalhar. A realidade, nesse caso, né, não importa. Isso é muito doido de falar, né? Porque a realidade não importa. A realidade é que são duas crenças ali que podem ou não
fazer sentido. O que importa é se ela vai funcionar ou não. Se é baseado na sua crença, vai funcionar. Então pronto, fechou a questão. Se você tem mais tendência a acreditar que eles são externos, se sua crença é que eles são externos, vai funcionar vai funcionar melhor dessa forma, porque a sua crença é utilizada como combustível. Agora, se não, sua crença é psicológica, cara, você vai fazer um trabalho interno. Então, isso depende de você. Tanto faz. Ah, e essa daqui dá um adendo. Não importa se é dentro ou fora. Quando você faz o trabalho, né, seja acreditando que ele é externo ou seja acreditando que ele é interno, o trabalho é feito dentro de você. Então, assim, no final das contas, ainda que ele seja externo, ele vai estar agindo no seu interno. Tudo bem que se você for muito no lado sobrenatural, né, se achar que o Daimon vai, sei lá, ir lá para outro país e buscar seu crush, trazer para você, aí é outra história, mas geralmente ele vai trabalhar no seu interno. Os Daimons são como servidores no sentido de que se eu chamar o mesmo Daimon que outra pessoa, será o Daimon da minha energia? Não, cara. Nem servidores trabalham assim, mano. Servos astrais, cada um deles mesmo os públicos, eles vão interagir com você individualmente. Não vai ter mistura de energia de porra nenhuma, não. É como um site. Servidor é igual servidor mesmo de internet. Né? Tá hospedado um site lá. E milhões de pessoas vão lá e acessam um site, né? Tipo o Facebook. Qualquer pessoa pode acessar o Facebook. E ele é um servidor só. Então, assim, você só faz o acesso àquela energia, né? E aquela energia, ela vai conectar com a sua de forma, assim, bem individual. Por isso que é muito diferente, pode ser muito diferente as evocações ou invocações, né? Nos sentidos mais aguçados, assim, da mediunidade, né? Mesmo da visão, da audição, do olfato, pode ser completamente diferente um para o outro. Você pode chamar um daimon aqui que vai ser uma florzinha bonitinha e para outra pessoa vai ser sei lá, um demonião brutal, assim. Isso depende muito da pessoa que está fazendo. E aí também não tem nada, isso está acima dos paradigmas. Vai ser muito difícil de uma pessoa ter a mesma experiência de outra pessoa, a não ser que ela tenha sido contaminada pela experiência da outra pessoa. O que acontece bastante também. Patchwork é realmente trabalho mental, enfrentar os medos, usá-los a nosso favor, é extremamente praticável no método Patchwork. Sim, gente, quem tá com medinho de Goetia, dá um rolê no Patchwork antes de ir pra Goetia do Caos. Mas sobre os daimons muda na medida que praticamos. É isso mesmo. Ô, galera, quer dar rolê mais tranquilo? Dá um rolê no Patchwork. Bem de boa. E, sim, ainda vou falar sobre como trabalhar como se fosse céus astrais. Existem diferenças entre as entidades históricas dos daimons da Goetia? Sim, cara, com certeza. As entidades, na verdade, tudo que é história hoje, tudo que a gente sabe hoje sobre o passado é diferente do que foi na realidade. A história, cara, ao longo dos anos, gerações, décadas, milênios, ela é alterada. Isso é normal. Né? Você observa aí que os faraós que a gente vê das pirâmides e tudo mais, eles foram todos deusificados, deitificados, né? Ao longo dos anos. E geralmente é assim que acontece a criação de deuses ou demônios. São humanos que tiveram uma história muito louca, que ela foi passada para frente, essa história foi distorcida ao longo dos anos, décadas, séculos, milênios, até que eles se tornaram entidades muito loucas, né? Igual a galera da Goetia. Daimons ensinam arte, ciências, curam, mostram futuro. Uhum. Sim. Quando você lê os Daimons, quando você lê a ficha dos Daimons, você vê que eles têm umas coisas muito simples, muito tranquilas. São poucos que falam sobre morte, assassinato e blá blá blá. Tipo assim, quase nenhum, na verdade. Quando eu estava colocando os Daimons no Cautiz, né, que eu li todos eles, tintim por tintim, eu falei, cara, olha isso, velho. A maioria faz a mesma coisa e são poucos que realmente tem algo de perigoso, né? Tipo assim,
esse cara aqui é um mó assassino, manda ele matar seu inimigo e tudo mais. Tipo assim, poucos. Então, assim, tem um punhado de Daimon que é mó inofensivo, que só faz umas coisas bacanas. Pode trabalhar com Daimons e Anjos para uma expedida? Poder pode, né? Só não precisa. Porque você já tá criando aí você acaba criando um certo choque de egrégora, que pode ser um obstáculo. Se você não tem choque de egrégora, né? Se você considera que tudo é energia, e energia flui de toda forma, beleza, pode trabalhar. Em uma caverna que você tem medo de entrar, é onde está o tesouro que você procura. Exatamente. Uma das coisas mais interessantes que se manteve no ocultismo ao longo desses séculos foi o medo do ocultismo. O medo, ele é o grande guardião do portal do ocultismo, é o medo. As pessoas, elas tendem a propagar os próprios medos de forma muito mais fácil do que propagar a própria coragem, né? Você percebe que quando um guardião do portal tá botando medo lá para você não fazer alguma coisa, é porque ele não fez, ou não dominou ainda. E ele não quer que ninguém passe na frente dele. Agora, quando ele faz, é muito difícil dele propagar essa coragem também. Então, assim, essa questão do medo é muito doida. É muito fácil você achar 100 para te colocar medo. Difícil achar um para te dar coragem. Você vê isso direto no grupo, né? Eu falo isso o tempo todo. Cuidado com os medrosos, pois eles vão te contaminar com o próprio medo. Isso é foda. Então, aí voltando aí para a caotização da Goethe. O que eu fiz, por exemplo? Eu tornei a Goethe algo mais racional para mim. Para mim não fazia sentido esse lance de, nota, um sistema mágico foi criado 2.600 anos depois que Salomão morreu. Tipo assim, cara, não dá para ter, não dá para a gente ter certeza nem de uma informação de 400 anos atrás, muito menos de uma informação de 400 anos atrás que lida com 2.600 anos antes, cara. Tipo assim, a gente não tem certeza de nada de como foi a história real, né? A gente pode absorver aquilo dali, aceitar, ou então colocar isso dentro de um paradigma que faça realmente sentido. Então, para mim, fazia sentido que o Salomão deu uma de loucão lá e ficou capturando demônios para construir o templo dele. Para mim, isso não fez nenhum sentido. Então, o que eu fiz? Eu mudei a narrativa, o domínio da narrativa. Quando você domina a narrativa, né, você consegue dominar a história. Então, foi isso que eu fiz com a Goethe. Qual que era a narrativa básica? Que Salomão deu uma de loucão, capturou ali 72 demônios e boa. Eu falei, essa narrativa não me convence. Não me convence mesmo, pô. Não faz nem... Assim, é uma historinha bacana? É uma historinha bacana, mas é possível que ela seja real, que ela tenha acontecido de fato? Não. Pode ter acontecido na mente do Salomão, por exemplo? Pode ser. Talvez tudo foi mental. Mas aí eu dei uma retomada, né? Inclusive nas minhas ondas de ayahuasca, eu dei um super rolê na época de Salomão para entender como é que funcionava a sociedade na época. Então, pensa só, vamos dar um rolê de 3.000 anos atrás agora. Imagina o seguinte, você é o mais fodão do rolê, você é o Salomão, mais sábio dos homens, está vivendo lá 3.000 anos atrás e tudo mais, realmente é super sábio, tem um posto alto dentro da religião dominante da sua área, sabe o que é bom para o seu povo e etc e tal. Mas ele era um rei. E o que os reis faziam naquela época? Eles ficavam ali cuidando da sua população e tudo mais, coçando saco? Porra nenhuma. Rei invadia outros reinados. Esse que era o lance, mano. Tipo Age of Empires mesmo. O que mais acontecia naquela época era guerra entre reinos. A galera saía invadindo o reinado do outro para dominar os recursos naturais e os recursos humanos de um local. Isso era normal. Tipo assim, você é um rei, cara, ou você vai ser atacado e vai ser
capturado por algum rei mais forte, ou você vai começar a capturar outros reinos menores e fazer o seu reino crescer. É o que acontece. E como o Jeová, né, o Demiurgo, o deus abraâmico, ele é um deus predatório, né? Por que ele é um deus predatório? Porque ele transforma qualquer coisa que não seja da egrégora dele em um inimigo. Então você tem que ir lá e conquistar aquele inimigo. E, na minha visão, né, na minha narrativa que eu fiz da Goetia, para racionalizá-la, eu pensei justamente isso. Cara, veja bem, Salomão era um reizão da época, queria dominar o Paranauê todo. Então, o que ele fez? Foi invadir os outros reinos, mano. Por isso que existem reis de um lado, presidentes de outro lado, né? Porque poderiam ser países ou poderiam ser reinados. E aí tem as outras posições, né? Duque e o caralho aquático. Então, digamos o seguinte: o Salomão falou assim, cara, vou invadir aquele reinado lá para pegar os recursos naturais dele, a gente pegar aquele povo para a gente e trazer todo mundo ali para os braços de Jeová e blá blá blá, que não sei o quê. Ele ia lá, cara, invadiu o Paranauê todo, matava todo mundo e aprisionava os cabeção do Paranauê. Porque, afinal, não compensava matar os cabeção, né, os reis, os duques, etc e tal, porque eles detinham um certo conhecimento. E o Salomão não era bobo, cara. Ele pensava, eu vou pegar e vou matar esse cara aqui. O cara conhece, ele manja pra caralho de herbalismo, de animismo, de, sei lá, astronomia. Não, cara, eu vou colocar esse cara para trabalhar para mim. Então, o aprisionamento dentro dessa narrativa foi esse. O cara invadiu o reino, né? O Salomão invadiu o reino, né? Pegava aquela terra para si, aqueles recursos naturais para si, e capturava os cabeção do reino, né? Os condes, os duques, o rei, o presidente, o que for, e colocava eles para trabalhar para si, né? Tanto que muitos dos daimons, você vê que eles são especialistas em construção, por exemplo. Né? E como o Salomão estava construindo o templo dele, ele colocou um tanto de rei, presidente, duque para trabalhar de pedreiro, né? Tipo isso. Mas beleza. Os daimons, beleza. Os daimons eram pessoas normais, reis, normais não, né? Reis, né? Tinham reinados, ou eram duques, de fato, humanos, foram capturados e foram colocados para trabalhar, né? E aí, por isso que depois surgiu essa história, né, de capturar, colocar no centro e fazer, obrigar a trabalhar para você. Então, na minha visão, na narrativa que eu criei para compreender a Goetia e caotizar a Goetia, foi a partir disso, de que existiram, todos esses daimons, eles existiram como pessoas e que eles realmente tiveram seus reinos e que o Salomão foi lá e dominou o reino de cada um deles e aprisionou eles, de fato, na sua masmorra lá e colocou eles, de fato, para trabalhar na construção do templo. Essa é a narrativa que eu criei para compreender. Eu criei assim, entre aspas, né? Porque essa narrativa veio numa viagem ayahuasca, né? Pode ser que eu tenha dado um rolê lá, quem sabe? Não sei. Mas eu trabalho com essa narrativa. Eles foram pessoas reais e exatamente por isso que eles têm habilidades muito parecidas. Por quê? Porque o cara era um rei, mano, então era muito fácil para ele transportar pessoas, ele teria conhecimento de herbalismo e de astronomia, por quê? Porque todo rei tinha um sábio ou um mago de conselheiro. Então, assim, todo rei era inteligente, mesmo naquela época, mesmo com o par conhecimento que existia naquela época. E os duques e a galera da alta sociedade da época também tinham grande conhecimento. Então, não compensava você matar eles, compensava você capturar aquele conhecimento para você, pô. Né? Colocar aquele conhecimento para trabalhar para você. Então, dentro dessa narrativa, os daimons existiram como pessoas reais e poderiam ser, inclusive, né, quando você pega a Luciferiana e conecta certos daimons com deuses egípcios, poderiam ser pessoas que estavam em reinos no Egito mesmo. Né? Pode ser que Salomão foi lá e dominou
deuses, pessoas que já eram deidificadas, né? Grandes reis que já tinham ultrapassado a forma humana, digamos assim. Então é por isso que é essa conexão. Mas quem eles eram de fato, cara, não dá para saber. 3.000 anos, gente, é muita coisa. Não dá para fazer a mínima ideia do que rolou lá. Dá para a gente imaginar. E como nós temos o poder sobre a narrativa, então a gente faz a narrativa que for mais conveniente para a gente. Aí, ó, a história é uma narrativa feita por alguém em um tempo específico, visão de mundo específico, e é fluida e orgânica. Pode não ter a narrativa que nós temos hoje sobre a Goethe, ela pode não ter absolutamente nada a ver com a realidade, nada a ver. Por isso que eu tentei fazer com que a minha narrativa seja mais próxima possível de uma realidade material, de uma realidade factual. Essa que é a questão. Tem um método de trabalho goético que é o selo da Diamond, de um lado, de algo, e o selo do anjo correspondente do outro lado. A lógica seria, sim... essa lógica, inclusive, é a base da Goethe tradicional, né? Porque você coloca o Diamond dentro de um círculo que é protegido por anjos, né? Normalmente. Então, aquilo dali é para segurar o poder do Diamond e tudo mais. Então, você pode fazer isso de forma mais simples, né? Colocando só um anjo de um lado, o Diamond do outro, para fazer rodar aquele yin-yang ali, né? Dar aquele equilíbrio energético. Então, gente, é isso. Então, na minha narrativa, para fazer com que a Goetia e os Daimons fizessem sentido dentro do paradigma biopsicossocial, eu tenho essa ideia de que Salomão foi lá, dominou os reinos tudo, capturou aquele tanto de galera da alta lá, né, os reis, demônios, os reis, duques e por aí vai. Inclusive, é até colocado, né, que eles lideram uma horda de demônios, né, legiões de demônios. Por quê? Os caras realmente, eles tinham um exército, pô. Eles tinham um exército humano, real, para se defender. Só que eles não aguentaram o tranco. Só que essa galera do exército que foi morta por Salomão, eles teriam se transformado em demônios do inferno, né? Legiões que continuavam sob o controle daqueles daimons. Então, assim, tudo isso, né, dentro dessa narrativa, faz todo sentido. E quando a narrativa faz sentido, cara, então é porque tá rolando, tá nice. Então, beleza. Primeiro lance foi esse, olha só. Eu já expliquei sobre o que são paradigmas, quais são as diferenciações de paradigmas, paradigmas diferentes, história da Goethe, não sei o que, blá, 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 tanta coisa. Vocês entenderam até chegar aqui? Que aí eu continuo. Essa narrativa, para mim, fez todo sentido. Então, eu comecei a trabalhar com os daimons como se fosse dessa forma. A forma daqueles inimigos da religião abraâmica, na verdade, inimigos do Salomão, né? Salomão queria mesmo pegar aquelas terras, capturar todo mundo e pegar um tanto de mulher, né? Porque para ele ter acumulado aí 700 mulheres ao longo da vida, é porque ele pegou desses daimon tudo aí, mano. Os daimon estão putos com ele. Então, uma vez que você considerou essa narrativa, fez sentido, entrou no seu paradigma, aí você vai poder utilizar os daimons como se fossem setas astrais. Você pega ele mesmo, o símbolozinho dele, ao Belial aí, e pode trabalhar como se fosse um servo, porque você vai estar fazendo uma conexão direta a uma energia interna sua, que vai ativar algum tipo de medo interno seu, e você vai resolver esse medo, e aí você dá o passo para conseguir aquilo que você quer. Então, assim, dentro do meu paradigma, é isso que acontece com o Goethe. Então, assim, dou um super rolê com Nylons, dou demais. Geralmente eu não peço nada, geralmente não, porque o trabalho com a sombra que eu faço dentro de mim, né, de desatar os meus medos, já é magia o suficiente, cara. Isso já é magia de alta qualidade, a magia de desatar os próprios medos já é do caralho, mano.
né? Às vezes a pessoa sempre está focada, está muito focada em alguma coisa, né? Geralmente amor, dinheiro e vingança e tudo mais, e acaba não aprendendo porra nenhuma, mesmo se a magia der certo. Mas quando você faz trabalho com a sombra, trabalho com o seu próprio medo, mano, você sempre aprende uma coisa. Você sempre ganha o melhor controle de si mesmo. Você sempre desata nós que vão abrir os seus caminhos, velho. Isso que é do caralho. Isso é muito doido. Então não tem problema nenhum, depois que você já dominou internamente essas ideias, não tem problema nenhum de você ir lá e utilizar um daimon como se fosse um servo astral. Claro que até chegar nesse lance, né, até você trabalhar isso dentro de você, você vai já vai ter dado um rolê massa, cara. Você já vai ter segurança suficiente para fazer isso. E isso que é bacana. Isso que é doido. Imagina, você vai e fala assim, não, agora eu vou invocar um demonhão aqui, boa, olha que massa, velho. Você dominou uns medos sinistros aí que estavam dentro de você. E agora você está muito mais evoluído do que antes. Isso já é doido demais. Ai, fogo lindo do meu coração. Aí, observando essa narrativa que eu criei e o sistema goético caótico, né, que eu criei dentro de mim, eu criei o sistema que está no site, inclusive. Talvez seja novidades para todos vocês, mas no site Caotises tem todos os 72 Daimons e tem um tarô de Daimons. E cada um desses 72 Daimons tem lá o seu sigilo, né, o seu símbolo, seu selo, da mesma forma que os servos astrais. Você clica no selo e pode fazer a meditação com o selo do Daimon. Está lá no site. Já existe isso há um tempão e eu não vi ninguém falar que utilizou isso. Eu pensei nisso outro dia, assim, cara, velho, ninguém falou do lance de meditação com o selo de Daimons que tem lá no site. Será que ninguém nunca usou? Então, assim, se vocês não viram, tem Daimons no site. E cada um dos Daimons, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ah, tá aí, ó. Aí joguei os Daimons todos lá no Caotize. E vamos pegar um aleatório aqui. Orobas, cavalinho. Aí aparece ele bonitinho aí, com os paranauês. E clicando no selo dele, o que acontece? A mesma coisa que os céus astrais. Ou seja, os Daimons já estão caotizados no site há um tempão, só que eu nunca vi e nem ouvi relato de ninguém utilizar os Daimons no site. Como eu uso Daimons? Aí eu uso dessa forma. Por exemplo, nesse momento, né, hoje, como estou fazendo essa live de Diamonds, cara, eu trouxe os Diamonds aqui para fora, né, as cartinhas estão aí, bonitinhas, eles estão me assistindo aqui. Fiz mó rolê com eles mais cedo, antes da live, né, de tomar uma cachaça com eles e tudo mais, fazer uma quimiognose massa, e assim, super bacana. Eu trabalho justamente na área do trabalho com a minha sombra, né? É muito difícil eu fazer pedidos específicos, né? Eu sempre trago as energias para trabalharem para mim em prol da minha grande obra, né? Da minha verdadeira vontade. Então eu penso, cara, os Diamonds estão aí, mano. Vou trabalhar com eles em prol da minha grande obra também, em prol da minha verdadeira vontade. Não é uma questão de chegar lá e fazer um pedido para resolver um problema na minha vida. Não, eu trago aquela energia, eu coloco aquela energia dentro de mim e trabalho com ela dentro de mim. Essa que é a ideia. E aí, se tiver medos internos e tudo mais, vou trabalhando com eles, né? Vou melhorando, utilizando aquelas energias densas para fazer um trabalho com a sombra mesmo, né? Aquele trabalho com a lama, um trabalho bem Exu, né? Eu gosto muito da questão do trabalho de Exu, justamente por causa disso. É o cara que vai lá na lama, né? Mas quando ele passa para os outros, né, para as outras pessoas, ele passa luz. Ele faz o trabalho com a lama, ele está lá no meio do Paraná pesado e denso, mas ele traz a luz, ele tira a pessoa da lama, né, e joga ela na luz. Então eu trabalho mais ou menos nessa onda, de ir na energia densa mesmo, ir nos medos mesmo, dominá-los para conseguir transformar tudo isso em luz, conhecimento, sabedoria e por aí vai. E é uma delícia. Eu não uso nenhum instrumento cerimonial? Não, gente.
Depois que eu fui pro lado da magia mental, e que, nossa, isso tem muito tempo, fazer sigilos e coisas do tipo, é muito difícil eu fazer qualquer coisa manualmente, né? Quanto mais cerimônia, né? Ritual cerimonial e tudo mais, não faço nada. Então, quando eu trabalho, é todo um trabalho interno, todo na minha mente, né? Quando eu dei rolê com esses 7 diamonds aqui, e a gente fez nossa suruba antes da live, cara, totalmente na minha mente. Né? Eu não levantei da minha cadeira, né? Só continuei aqui de boa, peladão, dando rolê com os diamonds. Dá para ativar diamonds com masturbação? Sim. Inclusive, é bem interessante porque é, nem no caoísmo a galera costuma utilizar a goethe sexual, né? Mas no telema, por exemplo, já tinha goethe sexual, né? A ativação dos diamonds e tudo mais, através da magia sexual, já existia, né? Já rolava no telema. E mesmo no caos, né, sendo masturbação 90% das coisas, a galera não costuma utilizar magia sexual com diamonds, né? É tanto medo, né? Que a galera não mistura. Mas super rola. Da mesma forma que você ativa o servidor com magia sexual, né? Com masturbação, você pode ativar diamonds também. Mas é óbvio, gente, lembrando aqui, para tudo isso, para funcionar dessa forma, mais tranquila, mais de boa, você já tem que ter um certo autoconhecimento e autocontrole para você não surtar. Né? Porque o grande problema que acontece, né, em sistemas mágicos densos é que às vezes a pessoa dá um rolê nele sem ter feito um trabalho interno antes, sem ter conhecimento suficiente, sem ter experiência suficiente, sem ter controle mesmo emocional. Então, aí que pode foder o Paranauê, porque o seu medo que pode ir lá e foder com a sua mente. Então, assim, você dá esse rolê, cara, dá um rolê em si mesmo, dá um rolê nos seus medos, né? Tenta descobrir ali qual que é o medo que está te impedindo, por exemplo, de fazer um trabalho com a sombra com o Daimon. Descobre, né? O trabalho interno é o mais essencial, né? Você decorar regrinha, se vestir, aquela fantasia, né? Aquele cosplay, desenhar círculo, etc e tal, tudo isso pode servir de foco e de segurança para você fazer acontecer. Mas se você estiver fazendo mentalmente, né, então a segurança toda é interna. Todas as suas ferramentas, elas devem ser internas. Então você já tem que ter um domínio sobre si mesmo, sobre a sua própria mente. Além de se autoconhecer com o trabalho nas sombras, teria como fazer pedidos e ao mesmo tempo trabalhar com sombras? Sim, com certeza. Porque quando você está fazendo um pedido, você também já está trabalhando com a sombra. Então, assim, não tem problema nenhum. Igual eu falei, geralmente eu não faço pedido, mas a maior parte da galera fica fazendo pedido, né? Coisa da vida. E você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, fazer o trabalho com a sombra e fazer o pedido. Né? Claro que você tem que ter consciência, né, daquilo que você está pedindo, porque às vezes você está pedindo uma grande merda e não sabe. Acontece demais, né? Quando você está, por exemplo, pedindo amor, vingança, e dinheiro, geralmente, pode acontecer uma grande merda. Por quê? Porque geralmente as pessoas que estão pedindo isso estão meio desesperadas por algum motivo, não estão na frequência mental ideal para fazer esse tipo de pedido. Aí pode dar merda, aí é complicado. Pontos riscados de Umbanda seriam como selos? Sim. Qualquer tipo de desenho, gente, pode ser considerado selo, sigilo, ou símbolo mágico. Qualquer tipo de desenho que representa alguma coisa selo, sigilo ou símbolo. A terminologia pode mudar de um paradigma para outro, de um sistema para outro, mas é tudo muito parecido em essência. Já fiz trabalho onírico com Daimos? Já. Assim, não diretamente, né? Porque tem aquela coisa de quando a gente começa a trabalhar com os Daimos, às vezes eles dão um rolê nos nossos sonhos, né? No nosso plano astral. Então, assim, já dei uns rolês com Daimos nos meus sonhos lúcidos ou viagens astrais, dependendo do seu paradigma. E eles aparecem. Por quê? Da mesma forma que os medos aparecem nos nossos sonhos. É um mecanismo comum.
Primeiro contato de um Daimon sem noção e sem nunca ter lido sobre ele, cara, é muito improvável que algo aconteça dentro do seu sonho que você não tenha visto. Né? Muitas vezes a gente não vê ou percebe as coisas de forma consciente, né? Mas o nosso cérebro, ele está gravando todas as informações do mundo o tempo todo através dos nossos sentidos. Então, é muito difícil alguém estar no ocultismo e não ter tido nenhum contato com Goethe, por exemplo. Você pode ter visto isso, assim, só de ter passado o olho em algum momento, você nunca lembrar. Mas isso tá aí, cara. Todo mundo já viu alguma coisa, já viu algum selo, já viu alguma imagem, algum meme. Então, isso pode entrar no seu sonho por visões, por coisas que você viu sem ter consciência de que você viu. Acontece. Muita gente, assim, só lê a ficha de um servo astral e sonha com ele, ativa ele só de ler, por exemplo. A mesma coisa pode acontecer com o Goethe, com os Daimons. Por isso que, assim, por isso que tem gente que até evita ficar mostrando o selo de Daimons para os outros. Vou mostrar só porque, sim. Ó, esse é Astaroth. Tem gente que evita ver o selo dos Daimons. Por quê? Porque o medo interno da pessoa é tão grande que ela acha que aquele selo, só de ver, ela já está invocando ou evocando aquele demônio. Então isso é complicado e pode acontecer. E pode acontecer de vocês, inclusive, saírem dessa live e sonhar com Daimons, coisa da vida, acontece. Não, cara, outra coisa que eu lembrei, gente. Nossa, isso é muito doido. Eu falei do paradigma. Eu acabei de contar, né, a história de como eu coloquei esses Daimons dentro do paradigma biopsicossocial, né, que é aquela narrativa que eles eram pessoas reais, que tinham reinos, os reinos foram invadidos e saqueados pelo Salomão. Sabe quando que eu tive essa ideia? Quando eu comecei a perceber os selos. Os próprios selos dos Daimons me deram esse insight. Porque, veja bem, quando você pega sei lá, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás e tudo mais, e pega a ideia das casas, né? De que cada família muito forte tinha uma casa, igual Game of Thrones mesmo. Você tem a casa Stark. Aí a casa Stark ela tem uma logomarca, né? Que é um lobo. A mesma coisa acontecia antigamente. Só que o símbolo das casas, geralmente, era a própria casa mesmo. Era a planta baixa da casa, ou do condado, ou do reino. Então, quando eu peguei e via esses símbolos, eu falava assim, caralho, mano, isso é uma planta baixa de um condado, né, que tem ali, inclusive, os muros, as torres, a igrejinha ali no centro e tudo mais. Ou seja, o selo do Daimon é a própria visão, a própria planta baixa de onde ele morava, da vila dele, do condado dele, do reino dele. Aí quando eu olhei assim, eu falei, caralho, velho, isso faz todo sentido. Claro que nem todos, né? Nem todos. Mas se for pegar, cara, pelo menos uns 70% aí dos selos, mais ou menos, todos parecem plantas baixas de reinos, condados ou casas. Aí eu fiquei assim, cara, velho, isso faz todo sentido. Alguns se baseiam em constelações também. As cidades poderiam ser baseadas em estrelas? Poderiam, mas geralmente não. Por exemplo, muitas vezes quando a entidade, né, a pessoa se torna uma entidade e é conectada com uma constelação, aí a constelação se torna o selo dela. É comum também. Né? As casas zodiacais, por exemplo, são baseadas na constelação. Cada constelação tem a sua egrégora e a sua entidade, né, que está ali no meio, que você pode utilizá-la e tudo mais. Mas a maior parte dos selos de Diamonds parecem plantas baixas. O da Gremory, que é muito diferente, né, que o dela parece só uma casa, ou só uma igreja, por exemplo. Não, igreja não necessariamente igreja, é um templo. Entidades que não desapegam no mundo material são mais fortes que os desapegados? Sim, com certeza. Na verdade, não é a entidade que não consegue desapegar.
É o mundo material que não consegue desapegar da entidade. Porque qualquer entidade ela pode ser liberta se for esquecida. Né? É o mundo que se apega à entidade. Veja bem, imagina que os demonhão, né, da Goetia tá tudo querendo ser liberto, né? Mas não, a gente continua fazendo Goethe 3.000 anos depois, mano. Os caras estão aí aprisionados na nossa dimensão só porque a gente continua usando a egrégora deles. Ah, essa parte é doida, ó. A lenda diz que os cavaleiros aparecem quando as forças do mal tendem a empoderar o mundo, blá, blá, blá. Numa era longínqua existia um grupo de jovens que protegia a terra. Ah, se fora os Cavaleiros do Zodíaco, vamos pensar na. Isso me lembrou de uma coisa. Por exemplo, a gente fala dos 72 Daimons e provavelmente eles foram escolhidos muito depois de que o Salomão já tinha derrotado eles. Poderiam ser mais ou menos, não sabemos. Mas existem os 72 anjos da Cabala. Então, para fazer sentido, né, dentro dos 72 anjos da Cabala, que são os 72 nomes do Deus abraâmico ali, seria muito útil colocar 72 daimons, né, como se fossem o contrário. Mas vamos imaginar que esses 72 anjos também eram seres humanos que viveram na época de Salomão. Eles poderiam muito bem ser os grandes comandantes do exército de Salomão. Né? Os caras eram os soldados reais, os comandantes reais de Salomão e tudo mais lá. E depois de muitos anos eles foram angelicalizados, digamos assim. E aí, como tinham 72 nomes de Deus e nomearam os 72 soldados e tudo mais, eles arrumaram aí 72 daimons também para fazer sentido. Na hora do ritual, daria problema fazer rito fora do dia? Não, cara, se você está cautizando a Goetia, não tem problema nenhum fazer nada de diferente. Você faz do jeito que você quiser. Né? A ideia da cautização da Goethe é essa, véio. Você fazer do jeito que você quiser. Do jeito que você puder, do jeito que você acreditar, do jeito que fizer parte do seu paradigma. Então, não importa. Se você acredita, né, em questão de magia horária, planetária, lunar e blá, 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 beleza. E conecta isso ao seu paradigma. Mas precisa disso? Não. Do mesmo jeito que não precisa nem de ritual. Então é isso, povo lindo do meu coração. Muito agradecido a todos vocês que estiveram aí na live. Espero que eu tenha dado aí uns bons insights para vocês, desatado alguns nós e retirado alguns medos, né, para vocês fazerem um estudo mais de boa de tudo isso, e principalmente para vocês terem controle das suas narrativas, né, utilizar narrativas mais favoráveis, né, que tem muita gente que foca em narrativas que não são favoráveis, cara, a si mesmo. Para quê? Para que você vai focar numa narrativa que não faz sentido? Né? Essa narrativa de que Daimons são demonião do inferno, que vão, sei lá, comer seu cu quando você estiver distraído. Mano, para que você vai acreditar numa narrativa, né, que não é favorável para você? Não faz sentido, mano. O que importa é fazer acontecer, joga na prática. E tá inseguro? Vai lá e estuda mais, sem problema. Né? Porque você já percebeu aí que o grande lance é você dominar a sua própria insegurança, dominar seus próprios medos. Então, quanto mais conhecimento você tem, né, mais você domina o seu medo, mais segurança você tem. Então, quer caotizar a Goetia? Quer usar a Daimon como se fosse astral? Vai lá e estuda, mano. Compreende o Paranauê. Cria uma narrativa massa para isso. E aí vai rolar, mano. Vai dar tudo certo. Muito lindo, então. Agradecido a todos vocês. Tenham uma ótima noite. E, assim, que tudo dê certo na vida de vocês. E bora aí cautizar o mundo, lindos e lindas do meu coração. Até a próxima.